Olá, gente. Olá, sexto ano. Estamos falando nas nossas aulas sobre a formação do universo, né? Falamos um pouquinho na aula passada sobre a ideia do Big Bang, como se formou o nosso planeta. Falamos um pouquinho sobre a formação mesmo de outros planetas, outras galáxias. E na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho na dinâmica do planeta Terra, tá? E vamos focar inicialmente sobre a posição dos planetas no sistema solar, ok? Lembrando que a gente mora numa galáxia chamada de Via Láctea, tá? Caminho de Leite, que a gente conversou na última aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema solar. O que é o sistema solar e como é que ele se comporta no universo. Ok, vamos começar nossa aula. Você que tem um livro do sexto ano. A nossa aula de hoje ela está da página 75 e vai até a página 77, tá? Tem também algumas imagens disponíveis para vocês acompanharem, tá? Lá no arquivo que eu deixei para vocês lá. E estou percebendo que o sexto ano é uma turma que tem bastante dinâmica de visualização, ou seja, vocês assistem muito minhas aulas, vocês participam muito acompanhando as minhas aulas, mas peço que isso tem que melhorar também, tá? Porque existe um esforço da gente de colocar um conteúdo legal para vocês, tá? Existe um esforço da gente buscar tá colocando mais informações que vocês consigam obter mais conhecimento, e é preciso também que vocês contribuam, tá? Chamando outros amigos de vocês, tá? De outras turmas também da nossa escola para acompanhar as aulas de geografia e de outras disciplinas também, tá? Do sexto ano. Ok, gente, vamos começar nossa aula. Gente, como é que funciona o sistema solar, tá? Então, o que é o nosso sistema solar e como é que ele funciona? O sistema solar vai ser um sistema, tá, circular, tá? Existe uma coisa chamada corrente gravitacional que prende os planetas ao redor do Sol, tá? Professor, como assim? Existe como se fosse uma corrente mesmo, tá? Prendendo todos os planetas, é uma coisa meio circular assim. O primeiro anel prende Mercúrio, tá? Que é o primeiro planeta. O segundo anelzinho vai prender Vênus, tá? O terceiro anelzinho vai prender a Terra. O quarto anel vai prender Marte, tá? O quinto anel vai prender Júpiter. O sexto anel vai prender Saturno. O sétimo anel vai prender Urano e o oitavo anel vai prender Netuno, tá? Então, todos esses planetas, eles estão na sua unidade gravitacional, tá? Na sua distância bem certinha, tá? Todos eles presos por um sistema chamado de sistema gravitacional, tá? Então a gravidade, tá? Ela prende todos esses planetas próximos uns dos outros e próximo à estrela maior que é o Sol, tá? O Sol, gente, ele é uma estrela, tá? Existe uma coisa muito diferente entre estrela e planeta, por exemplo. Uma estrela, o Sol é uma estrela bastante quente, tá? Quanto mais clara, quanto mais brilho a estrela tiver, ela chega mais próxima do branco, tá? Então, uma estrela mais branca é uma estrela que é uma estrela mais quente, tá? Uma estrela mais amarelada para o vermelho é uma estrela que já está perdendo o seu calor, tá? Já não está tão quente assim, tá? Então, a gente pode dizer que o Sol é uma estrela que ela está no período lá de meia-vida. O Sol não está com aquele brilho lá branco, que é o brilho original de uma estrela assim muito jovem, assim muito nova, mas o Sol ele tem uma cor mais amarelada, mais pro vermelho, que não é tão quente assim, tá, gente? Mas apesar de o Sol ele ser muito quente. Gente, a gente tinha um outro planeta que ele saiu do sistema solar, que era o Plutão, tá? O Plutão ele foi considerado como um planetóide, tá? Então ele não é considerado mais um planeta. E o Plutão, ele saiu do nosso sistema solar na categoria de planeta. Existe uma coisa também dentro do nosso sistema solar existe uma coisa também chamada no sistema solar chamada de satélites, tá? A gente pode ter o satélite humano, que o homem vai lá e joga em órbita para a gente ter as informações, por exemplo, do GPS, que foi o que a gente estudou lá quando a gente estava presencial, tá? Eu falei para o GPS, ele mandava informações para os nossos aparelhos celular. E existem também uma coisa chamada satélite natural, tá? Que no caso aí são pedaços de terra que orbitam, tá? Circular que orbitam, que ficam em torno
de um planeta. Um exemplo de satélite natural vai ser a Lua, tá? Então a Lua é considerada como um satélite natural do nosso planeta. Existem planetas que têm diversos satélites naturais, como a Lua, que é o caso lá de Saturno, que tem vários. Júpiter também tem vários satélites naturais. Netuno tem vários. Urano, tá? Então, são planetas que possuem uma maior quantidade de luas, né? Uma maior quantidade de satélites naturais, tá? Inclusive, tem um satélite natural em Júpiter, né? Uma lua de Júpiter, por exemplo, que é 4 vezes o tamanho da Terra. Então, são satélites enormes que ficam orbitando, tá? Que ficam em volta de alguns planetas. Tá, gente? Isso acontece no nosso sistema solar, inserido na Via Láctea, caminho de leite, que é a nossa galáxia. Ok, gente? Uma coisa que a gente também vai estudar aqui nessa aula vai ser sobre o sistema de calor que a Terra ela participa, tá? A gente vai ter aí os tempos de iluminação que o planeta tem. Por exemplo, quanto mais no centro, tá, o planeta ele está de modo, ele tá inclinado, o planeta Terra ele está inclinado, não sei que fosse planeta, tá? Então, quanto mais próximo do centro, tá, quanto mais próximo do meio, recebe mais calor, recebe mais luz solar, pelo fato do planeta ele estar inclinado. Esses dois polos aqui, tá, as partes mais na ponta, elas não recebem tanto calor, por isso que essas partes elas são partes geralmente congeladas. O Polo Norte, tá, na parte norte, a região lá da Sibéria, a região lá lá do Canadá, que é bastante fria também, tá? E a gente vai ter o Polo Sul, que é a região da Antártida, que é uma região com um percentual de gelo, tá? Muito grande. Gente, esses dois polos, tá? Eles recebem uma menor quantidade de sol. Tanto que eles passam 6 meses sem receber sol e 6 meses recebendo sol em quantidade mínima, tá? A parte central, que é a parte chamada de linha do Equador, tá? Ou zona tropical, ela recebe uma maior quantidade de sol, uma área muito mais quente, que é onde o Brasil está inserido. O Brasil está inserido mais no centro do planeta, por isso que o Brasil recebe uma maior taxa de insolação, por isso que o Brasil ele é tão quente. Tá? E tem as partes intermediárias, que são as partes próximas da linha do Equador. Tá? O Trópico de Câncer, tá? Paz ao norte, e o Trópico de Capricórnio ao sul. Tá? Então, Câncer e Capricórnio são áreas chamadas de temperadas. Ah, professor, por que a área é temperada? Porque tem tempero? Não, é área temperada porque são áreas que recebem o sol na dosagem certa, tá? Que tem aquelas 4 estações do ano, primavera, outono, inverno, tá? Que a gente vê verão, bem definidas, né? Que são estações climáticas, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, a gente vai ver que essas áreas temperadas recebem de modo mais equilibrado o sol, recebem mais de modo equilibrado a umidade. Ok? Então, o nosso planeta ele também tem a sua dinâmica interna que faz com que a vida na Terra ela seja cada vez mais existente. Tá? Só existe vida na Terra porque essas áreas têm um equilíbrio. Tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre planeta, tá? Vamos falar um pouquinho sobre planetas gasosos e planetas rochosos, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica, tá? De dias e noites, a dinâmica de rotação e translação do nosso planeta Terra. Ok, gente? Peço que vocês continuem acompanhando as aulas, façam as atividades, estou de olho em vocês, tá? Tá lá disponível no arquivo e até uma próxima aula. Valeu, tchau.